Segunda parte do seminário Jesus, Kardec e Chico Xavier, conduzido pelo expositor cearense Adalberto Baquite, em Patos de Minas, no sábado, dia 3 de fevereiro de 2018. O evento aconteceu na sede da Sociedade Espírita Recanto de Paz, Serpaz. Sempre agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo também aos ouvintes, que através da internet em todo o planeta estão nos escutando. Vamos conversar um pouco agora sobre o maior paranormal que já chegou no planeta, que recebe o nome de Francisco Cândido Xavier. Ele veio ao mundo com uma finalidade. E nesse momento que ele vem à Terra, nessa última reencarnação que teve aqui conosco, em Minas Gerais, a Terra do celeiro de amor, desse celeiro de luz, aqui que eu chamo do céu, o céu de bondade, o céu de luz, onde aqui tudo é bonito, Por que você diz isso que é querendo agradar o povo de Minas? Não. É porque eu venho de um lugar onde tudo é seco, onde a gente olha para as árvores e diz: Senhor, por que tanta discriminação? É porque vocês merecem. Vocês precisam dessa seca, precisam da fome, precisam da falta de água, precisam de um bocado de coisa. E a gente vai só agradecendo, Vai, e tudo vai dando certo. Então, por isso, quando eu vejo muita água, muita coisa, até outro momento estava vendo chegar e parar e olhar aquele rio ali, fico achando lindo. Nós não temos rio lá no Ceará. Temos, mas não rio assim constantes e contínuos como aqui, Lá nós temos chuva, raramente. A nossa cidade de Fortaleza choveu no ano passado 18 vezes, E foi à noite, Então a gente raciona a água, basicamente, quase todo dia, dia sim, dia não. A gente não tem água. Então, quando eu digo que Minas é um celeiro de luz e que é o céu de amor, o céu de carinho, que se tem lugar mais gostoso que aqui, eu não conheço, Então, não estou dizendo só para valorizar o lugar que vocês moram, não. Eu estou dizendo porque eu tenho um outro exemplo, aonde eu vivo, que é um pouco mais sofrido. E é lá que eu gosto de morar, porque é lá que eu estou merecendo para pagar esse horror de coisa errada que fiz no passado e que faço no presente e que preciso me ajeitar, Então, cada um está no lugar certo, no momento certo. E Chico veio para cá porque havia, na encarnação anterior, tido problemas. Ele cobrava pelo o seu trabalho mediúnico, E nesse momento cobrava, ele assumiu um compromisso de vir e agora não cobrar mais de ninguém. E consolar corações. E, ao mesmo tempo, fazer uma passagem mais profunda, já que Kardec havia feito a transição entre Jesus, e mostrando o Consolador, ele vem com uma função mais nobre, através da psicografia, falar sobre o que acontece do outro lado. Traz espíritos maravilhosos, acompanhado de um espírito de alta estirpe, Emmanuel. Chico veio extremamente guardiado, não só por Emmanuel, mas por uma outra legião muito grande de espíritos amigos. E essa vinda de Chico ao planeta veio no sentido de que pudesse passar para nós como se processa do outro lado, o que é o outro lado, o que é que se faz lá, como a coisa funciona. E muita gente tem raiva de Chico, Eu, pelo menos, conheço algumas pessoas que têm verdadeiro horror de Chico, e se ele podia ter ficado calado, Porque só assim agora eu não posso fazer mais nada errado. Então a gente às vezes fica preocupado com se a pessoa bem faz o bem, o outro acha ruim, Se faz o mal, acha ruim, então quando ele é inconformado com tudo, Então Chico veio no sentido de fazer essas informações para nós, as informações do bem, mostrar que a gente é responsável pelas nossas atitudes. E o que eu faço aqui de bom, vou continuar com esse mesmo trabalho à frente. E se eu faço alguma coisa de ruim aqui, eu vou ter que responder sobre essa situação. Então você está dizendo que aquela lei de Talião, que Jesus veio e que desmoralizou essa lei, você agora está dizendo que quando a gente desencarna, a gente vai ter que pagar. Não vai ter que pagar, é você mesmo que se autocrimina. Você mesmo nesse instante que acha que alguma coisa está errada, você vai se justificar
procurando se ajeitar. E nesse momento você diz, eu pratiquei algo errado, então eu vou ter que responder por isso. Não creio que alguém passe nesse momento, aqui nesse planeta, por um momento que aconteça de coisa ruim e depois não responda por isso. Pode até demorar, mas tenha certeza de que você vai ser alvo de uma cobrança através da sua consciência pelos atos que você fez de irresponsabilidade. Ninguém passa imune pelas atitudes que fazemos. É preciso que nós possamos criar responsabilidade, para que a gente, tendo a responsabilidade, a gente não volte a fazer as mesmas coisas erradas que fizemos no passado. Jesus nos coloca de que temos que trabalhar o bem, e esse bem tem que ser executado nessa constância. Chico veio nos posicionando através de André Luiz em experiências vividas, um médico que viveu aqui na Terra em uma situação bem diferenciada, em que era uma pessoa financeiramente bem, mas para conseguir esses bens financeiros, o pai dele teve que fazer alguma coisa e ele comungou com essa história, né? De malfeitor, de trapaceiro, né? E logo a seguir a gente tem uma outra história. Ele vem e tem uma mãe amorosa. E essa mãe cuidou dele pedindo para que ele trabalhasse um único dia na semana gratuito. Olha, nas quintas-feiras, você escolhe a quinta-feira para trabalhar para atender pobre. Mas mamãe, é um pedido da mãe. E pedido de mãe, a gente não tem essa história, né? Mãe é mãe, tem que dizer assim, mamãe, eu estou pedindo, pode ser ou não pode? Pode, mamãe, eu só posso reclamar. Não pode. Todo mundo tem direito de reclamar, né? É tanto quando uma filha chega e diz, papai, eu posso ir para tal lugar? Pode não. Mas papai, por quê? Não pode. Você pode reclamar. Pode reclamar, pode gritar, se quiser chorar, chore, se quiser fazer alguma coisa, rolar pelo chão, role. Você tem direito. Agora, eu disse não e acabou. Então, o pai e a mãe têm esse direito de dizer e o filho tem que obedecer. Mesmo achando ruim, mesmo não gostando, faz essa situação. Então, o Chico veio nessa situação de mostrar essas tarefas, já que André Luiz coloca que essa situação de um dia que ele tirava na semana para fazer o bem, ele recebeu benéfico de pessoas que oravam por ele e faziam com que ele pudesse sair daquelas zonas umbralinas onde ele estava. Isso é sofrimento e dor. Mas também, durante o período que esteve aqui, o jovem André Luiz também sofreu percalços e incômodos e coisas ruins pelo que passava. E cada situação dele no plano espiritual, ele agora nos relata em livros. E nesses livros são colocados com muita sabedoria, com um conhecimento literário fantástico e de um esclarecimento que até hoje alguns médicos, alguns cientistas estão a descobrir coisas de que em 1930 Chico psicografava e que agora que estão tendo a luz da realidade, vamos dizer, científica, né? Então, o nosso Chico veio nesse sentido. Mas, após trabalhar nesse sentido de coordenar essa passagem, mostrar o que se passava do outro lado, porque até então a gente sabia, tem vida, mas como tem vida, de que forma tem vida? E nessa paranormalidade dele, ele pode ter a clareza de mostrar com toda a propriedade. E ele começou escolhendo uma situação através das mães. As mães iam a Chico chorando, desesperadas, e diziam, Chico, por favor, ajuda-me. E esperavam dias, semanas, meses, às vezes até anos. Algumas mães ficavam esperando por essa situação, de que recebeu uma carta consoladora de algum esclarecimento. Tem até uma história de uma senhora, de que ela tinha vindo do Maranhão, tinha vindo na bolé de um caminhão, porque naquela época as pessoas vinham nos pau de arara, eram os caminhões grandes da Chevrolet, e as pessoas vinham penduradas. Ali tinha uma lona e o pessoal ficava embaixo, era um terrorismo total, vinha do Nordeste para se empregar aqui em Minas, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E nesse instante essa senhora veio e disse, eu vou receber uma carta do meu filho. E essa senhora chegou e não tinha recurso, veio num pau de arara
E quando chegou, ficou lá, primeira semana, vivendo do que dessem para ela, né? Para ela poder sobreviver. E foi ali, foi convivendo. Uma pessoa abrigava 2, 3 dias ela na casa, outro naquela situação. Lá na própria casa do Chico tinha uma casa de abrigo, onde as pessoas que vinham de outra localidade podiam ficar, mas ela se abancou e disse: eu só saio daqui agora quando receber uma carta do meu filho. E foi. E tinha um negócio de receber uma ficha. E quem recebia a ficha ficava, às vezes, a madrugada toda, a noite toda. Chegava num dia para receber a ficha, outro dia de madrugada, quando era entregue às 6 horas da manhã. E essa senhora sempre estava lá, era a primeira da fila, dormia na fila para receber a ficha. Mas chegou uma senhora, em determinado dia, já se passando aproximadamente entre 4 e 5 meses que ela estava esperando. E nesse momento há uma coisa singular. Uma senhora bastante rica, chega em um carro bem pomposo com o motorista, chorosa, abre a porta, já por volta de 10 para as 11 horas da manhã, e diz: aonde é que a gente pega a ficha? Aí uma das senhoras foi e disse: a senhora tem que chegar de madrugada para pegar a ficha. Eu sou fulana de tal, assim, eu quero uma ficha. Desculpe, senhora, mas aqui não tem... Aqui a gente não olha a cachaça pelo rótulo. A senhora fique certa que não tem esse negócio, não. E a senhora foi, brigou com um, brigou com outro. E quando aquela senhora tinha vindo do Maranhão, foi: a senhora está reclamando de quê? E ela chorando aos gritos, aprontando, lá no Ceará a gente chama de barraco. Não sei se aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa? Barraco? É a mesma coisa. Então ela aprontando um barraco, e quando estava todo mundo já desesperado, ela disse: o que foi que houve, minha filha? É uma ficha que eu quero. Ela disse: eu já estou aqui há 5 meses. Meu filho não se lembra de vir. Tome a minha ficha, ele não vai vir hoje de novo, não. Tome minha ficha, tome. Pode ser que seu filho venha hoje. E ela pega e entrega a ficha dela para a senhora que tinha recurso. E a senhora foi, aproveitou aquele ato de amor. Um beijo a gente retribui com outro beijo, né? E ela foi, chamou a senhora para fazer uma merenda, e almoçou com ela, depois jantou, e foram aguardar as cartas. E quando é lá pela madrugada, 3h30, 4 horas da manhã, o Chico sai lá daquele quartinho. Chegava, Chico sentava às 7 horas da manhã, naquele negócio assim, né? E começava, bah. E ali não mudava a posição. 7, 8, ia, né? Até terminava as cartas, entregava. E o pessoal disse: Chico não vai no banheiro, não. E ele passava esse tempo todo sem ir no banheiro. E o que acontecia é que, naquele momento, o Chico começa a ler as cartas e vai e lê a carta do filho da senhora rica, né? E ela, abraçada com a senhora que tinha dado a ficha para ela, né? Ele escreveu a carta, está bem, e conta detalhes, minúcias para a mãe do que tinha acontecido. A mãe se desespera, e aquela confusão toda. E quando ela foi e disse: eu vou ficar até o fim, eu não tenho mesmo o que fazer, eu vou aguardar de novo. E quando, na última carta, Chico vai, abre a carta e diz: mamãe, não era minha hora de vir ainda. A senhora tinha que esperar mais tempo. A senhora é teimosa. Mas pela sua teimosia, o plano de Deus abriu uma concessão. Me deu a oportunidade de escrever a senhora, sabendo da dificuldade que a senhora veio da nossa querida, do nosso querido Maranhão, na bolé do caminhão. Sofreu o que poderia ter sofrido as pessoas mais criminosas do mundo, mas a senhora crime algum fez. Eu estou aqui, mamãe, para lhe dizer que estou vivo. Estou aqui para lhe dizer que lhe amo. Estou aqui para dizer de que as lágrimas da senhora também são minhas lágrimas. E que a senhora, em momento algum, mamãe, queira receber cartas novamente, porque eu não posso vir numa concessão. E essa concessão só me foi dada, mamãe, porque a senhora entregou sua ficha para uma mãe mais desesperada do que a senhora. E ela foi aos braços, beijava a carta, se deitava com a carta no chão, e aquela confusão em todo mundo. E a senhora que tinha posses, foi e disse: você volta comigo para o Rio de Janeiro, e lá do Rio eu embarco você de volta para a sua terra.
E ela disse: se nesse instante Deus quiser me tirar a vida, me tire, porque eu não faço mais questão. Eu já recebi a informação que meu filho está bem, era tudo o que eu queria. Chico é essa pessoa que consolou mães e mães e mães e mães e mais mães. Milhares de mães, milhares de pais que iam desesperados, que chegavam lá e que ficavam angustiados, porque haviam perdido um ente querido e não conheciam a doutrina espírita e ficavam nesse sofrimento. Como teve uma outra mãe que, certo momento, chegou, e Chico, por ser uma pessoa extremamente sensível, ela chegou desesperada, e ela era amiga de Chico Xavier, e gritando, foi: Chico, 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 aquelas cestas básicas que você mandava para minha casa, não mande mais. Isso que foi que houve, minha filha? E ela foi e disse: eu acabo de perder meu marido e meus 2 filhos. Foram atropelados e os 3 estão mortos. Eu não tenho mais razão de viver. E Chico foi e disse: você tem razão de viver. Aí ela foi, olhou para Chico e disse: o que é que Jesus tem a dizer de tudo isso? E ele foi, abraçou a senhora e disse: eu não tenho nada a lhe dizer, mas eu vou chorar com você a sua dor. E ficou chorando copiosamente ali por uns 15 a 20 minutos com aquela senhora, aquela dor que ela estava sofrendo da perca dos 3 queridos. Chico era esse sensível, que naquele momento não podia ter uma carta, mas podia ter as lágrimas dele. E ele tirava em totem a sua energia, o seu amor, e passava para o outro, aonde a consolação do outro, recebida, dava um refrigério, dava uma razão de viver novamente. Lá no Ceará, nós temos centenas de cartas de Chico. Muitas mães já me mostraram as cartas, colocam em verdadeiros seguranças, colocam em um quadro, prendem com várias situações. A carta é fotografada, é guardada a 7 chaves dentro de cofres, aquelas cartas, às vezes, né? Com o tamanho, o valor daquela carta tem, e tiram cópias e distribuem para todas as amigas e irmãos, e todas as famílias possuem aquelas cartas de Chico. Então esse grande homem, esse magnífico, esse poderoso, que consola, né? Que consolou as mães, que consolou, né? Não só de mães, mas também como uma moça bonita dessa, né? Que consolou o esposo dela, que sofria, angustiado, desesperado. Ela não sabia porque naquele momento Deus havia tirado o esposo. E Emmanuel, ao lado de Chico, olha para ela e nesse momento diz para ela, né? Emmanuel está dizendo de que Jesus estava precisando dele. E como ele tem tão pouca gente lá para ajudar, se você não se importava de cedê-lo para nós e parasse de chorar, porque ele está muito bem ajudando Jesus na sua tarefa lá em cima. E ela olhou para Chico e disse: mas eu queria que ele estivesse aqui. Ele disse: Jesus, ele é mais importante para Jesus que talvez para você. E ela disse: deixa ele com Jesus, eu vou viver esse sofrimento momentâneo, mas depois ele vai estar lá pedindo por mim e orando por mim. É esses instantes maravilhosos que esse médium transformou e que transforma e continua ainda hoje. Não é porque ele desencarnou que a gente dizer que essas cartas deles, que esses abraços que ele deu, que esse carinho ficou esquecido. Não. Esse legado de livros que ele deixou, esse manancial de bênçãos através de dezenas, de centenas de espíritos que pegaram em suas mãos dadivosas e puderam escrever maravilhas sem iguais, dos quais hoje nós nos deliciamos, das quais hoje nós temos o privilégio de estar sempre a entender. Entendendo que para a mãe, para um pai, às vezes as pessoas dizem: só mãe sofre, o pai sofre menos. Sofre não. Eu quero acabar com esse estigma, tá? De que pai sofre menos do que a mãe. Sofre não. Pai sofre. Se duvidar, até mais. Mas é um sofrimento que o pai é calado.
O pai aguenta aquele negócio trancado aqui dentro, o mundo está estourando, as bombas estão acontecendo e ele está ali fechando os olhos. Deixa vir, deixa vir, deixa vir. E às vezes a gente se pergunta, é só a mãe? A mãe às vezes porque mostra sensibilidade, exalta mais fácil, né, aquela sensibilidade. Então as pessoas veem que a mãe tem um verdadeiro amor mais profundo, o fator, né? Ser mãe, além, como eu digo aqui embaixo, né? Ser mãe é uma missão, né? Que a vida se torna integral para a própria mãe, que leva o filho um bom tempo no ventre, né? Mas o pai, ele sofre também da mesma intensidade. Quando ele é pai, não estou falando alguém que chega aqui, não, eu estou falando de pai. Se você não se julga um pai, você não vai sentir a mesma coisa. É nesse instante que a gente vê Chico consolar a mãe, consolar o pai. Eu já vi pessoas pegarem as cartas, abraço tanto o pai e a mãe, colocam aqui entre um e o outro e ficam ali segurados. Horas e horas, sentindo aquele filho em totem, pelo esse amor. Esse apóstolo do bem, que soube consolar a mãe, que sabe consolar o pai. E muitas das vezes a gente se pergunta, por quê? Por que ele nasceu aqui em Minas? Hein? Minas é um celeiro de bênçãos. Aqui de Minas, que é o lugar central do Brasil, se espalha luz para todos os lugares. Vocês poderiam até dizer, o Ceará recebe só rebarba, né? Não, recebe também luz. Minas manda luz para nós também. Então, na verdade, esse amor que existe aqui em Minas, a força, o poder das casas espíritas aqui em Minas é muito grande. O poder que vocês têm de poder irradiar esse bem para o Brasil é fantástico. Utilizem isso com muita propriedade. Saibam que as pessoas que passam aqui por Minas e veem o trabalho nas casas espíritas levam uma impressão tão forte e poderosa de como aquele pai que diz, eu recebi um ensinamento e eu quero passar para meu filho. Que quando eu vejo essas casas lindas que vocês têm, não só em termos de beleza física, mas em termos de poder energético, né? Eu que sou extremamente sensitivo e que estou falando para vocês aqui desde o primeiro momento com muito cuidado para evitar chorar, né? Devido ao poder das energias que aqui tem, o poder magnético que essa casa e essa cidade toda tem, né? Que passam para nós que somos sensitivos um poder de que vocês são capazes de usufruir desse benefício para transmitir àqueles que estão precisando e que são mais necessitados. Se vocês têm esse dom de não terem tanta bronca para resolver, ajuda. Fortalece aqueles que ainda estão, né, na sarjeta, que ainda estão dentro dos vales, das trevas de lama, né, e que precisam do sol que ilumina, que parte daqui, e como gargalhadas de luz, vocês jogam para esses outros lugares que ainda precisam de muita força, que precisam de muito carinho. Não fiquem a pensar que Chico nasceu aqui por acaso. Ele nasceu aqui porque aqui é onde foi determinado um local para ser o celeiro de espalhar as bênçãos por todo o Brasil e para todo o mundo. Eu creio, eu tenho certeza, que em momento algum o plano de Deus fez alguma coisa errada. E vocês, como privilegiados, devem receber esse prêmio com graça, com luz e compreendendo que mães como essa da foto, que aí a gente coloca, que se preocupa, que entende e que vê que a dor é tamanha, mas que em momento algum ela está sozinha, porque tem as nossas orações, tem os pensamentos positivos, tem o Chico em outro momento, em outra forma, mostrando que ela não está nunca sozinha e que o seu filho, que o seu esposo, que o seu neto, ou seja lá quem for, que teve que partir antes devido a uma necessidade, porque não tinha mais o que fazer aqui,
ou porque era mais importante lá do que aqui. Então, nesse momento, essa pessoa pode estar chorando, mas por dentro ela está dizendo muito obrigado, porque eu estou aqui e eu tenho certeza de que, porque eu amo, eu permito que o outro siga em paz. Porque eu amo, eu permito que o outro seja feliz aonde ele estiver. A grande dificuldade que nós temos é de permitir que o outro siga o seu rumo, siga o seu traçado. Nós, às vezes, prendemos alguém em um relacionamento conjugal durante muitos e muitos anos. Quer dizer, você não suporta mais a pessoa e a pessoa já não te suporta mais também. E não se separa. Fica um angustiado, o outro angustiado, porque não se ama, porque não se respeita. Porque quem ama, embora não possa conviver com o outro, libera para que o outro possa ser feliz. Porque às vezes nem todo mundo precisa ter a mesma velocidade de pensamento ou mesmo o toque amoroso, como as mulheres são mais sensíveis. Né? As mulheres sempre foram mais sensíveis. Por quê? Porque tiveram menos necessidade de trabalhar essa necessidade da grosseria, da estupidez, do matar. Né? Desde o homem primata, quando ele saía para caçar, e moravam em cavernas, lá saiu o homem que tinha que ter noção de quando ele ia, passava uma semana fora, trazendo nas costas a alimentação para outra semana que a família ficava em casa, e a mulher ficava em casa tomando conta dos filhos, ali na caverna. Né? Na casa era uma caverna, e cuidava amorosamente. Então, ela não tinha que ter raiva do animal. O animal já tinha morto. Ela simplesmente tratava o animal e ele se alimentava daquele animal. Diferentemente do homem que tinha que ser duro, do homem que tinha que enfrentar o leão, do homem que tinha que enfrentar o tigre. E que ele sabia, né? E, às vezes se deparava com o tigre e dizia, eu tenho que matar esse tigre. Se eu não matar, o tigre me mata. E se eu morrer, minha família morre também. Então ele se defendia matando o tigre e levava aquele alimento para casa. E a gente se pergunta, foi nessa grosseria que o homem passou a vivenciar essa situação de mais dor. Né? E às vezes as mulheres reclamam. Por que o homem não é amoroso? Porque ele vem ancestralmente, de muitos anos passados, ele vem com bagagem pesada. Ele foi ensinado sempre que tem que ser o grosseiro, tem que ser o estúpido, tem que ser o todo-poderoso. Mas não é de hoje, não, nem é de ontem. Isso é desde épocas milenares passadas, desde a época das cavernas. E que ele vem nessa evolução, e nesse momento que essa evolução que acontece com ele vai guardando esse sentimento. E às vezes a mulher diz, por que você não faz um carinho em mim? Porque ele às vezes não está preparado, não recebeu o carinho, não teve essa delicadeza, e não consegue fazer o carinho que você quer receber dele. E já você é só doçura, você é só ternura, porque é mulher, porque aprendeu de que esse amor deve ser passado à frente. Então Chico tinha essa sensibilidade, embora não fosse mulher, mas ele tinha essa sensibilidade de doçura, de entendimento, de compreensão, de abraçar, de acolher, de sentir. E é nesse momento que a gente vê de que as mulheres têm que ter um pouco mais de paciência com os homens. Mas também eu vou pisar em vocês agora também. Vou colocar uma coisa também para vocês. Vocês também têm que ensinar o homem a mostrar para ele como é que se faz um carinho. Porque ele não sabe. Você acha que ele sabe, mas ele não sabe. Você tem que ensinar para ele a pegar na mão. Você vai sair no meio da rua, ele está lá na frente. E deixa você atrás. E você não chama. Você chama uma vez, a segunda vez você não chama mais. E ele fica lá na frente, se distanciando de você, e você vai deixando. Não, vai. Você tem que passar a ensinar para o seu companheiro, para o seu esposo, para o seu namorado, que ele tem que estar do seu lado. Que responsabilidade se ganha lado a lado, e não na frente e outro atrás. É nesse momento que você tem que ensinar a ele que um carinho não é só você que faz cafuné nele. Ele também precisa de um cafuné. Você também precisa. Tem hora que você chega e está com a cabeça explodindo. E ele tem que chegar e fazer um cafuné em você.
tem que lhe dar um beijo na testa, tem que dar um beijo no rosto, tem que puxar sua língua, tem que fazer qualquer coisa. É nesse instante que a mulher tem que entender que o homem também precisa saber das coisas. E quando ele não sabe, continua sendo aquele mesmo animal bruto que você chama. É um animal bruto, meu esposo. Realmente, ele não sabe. Você não tem o cuidado de cuidar dele. Então não abraça, não beija. Quanto tempo faz que a gente se esquece, né? Chico, a primeira coisa quando alguém chegava perto dele era dar um abraço. Era terrível aquele abraço dele, que ele fazia um raio-x da pessoa todinha e tirava a alma. Tirava a alma e dizia o que a pessoa tinha por inteiro e por tudo, né? E papai teve várias vezes com ele e me contava os detalhes, né? Eu ficava só me deliciando. E ele dizia, meu filho, a gente não precisava falar nada. Só beijava a mão dele, ou só chegava perto e ele já dizia o que a gente tinha, como era, porque era, que foi, e qual era a solução. Assim, as mulheres, quando o marido chega, está com aquela cara de elefante, né? Com a juba assim, bem grande, né? Aí o que é que faz? Ela se esconde para não ouvir. Chega perto, coloca a cadeira para ele sentar, tira a sandália, bota a sandália perto, traz um café, traz um chá. Começa a mostrar para ele que tu ama. Mas também ensina para ele que tu também tem aqueles dias que tu precisa de ajuda. E que ele tem que compreender você, tem que aceitar seus gritos, tem que aceitar aquela cara feia, igual cobra jararaca, né? Sacudindo para um lado e para o outro. E você entender tudo isso. É nesse momento que você tem que compreender seu marido e ele lhe compreender. Que aí, se vai ter um sofrimento, vai sofrer os dois juntos. E não só você sofre e ele sofre. Porque muitas das vezes a esposa está sofrendo, os gritos, chorando, e o homem está lá calado, mas a dor dele é muito maior do que a dela, muito maior. Ela está externando, está gritando, e ali está saindo. Está tirando toda a adrenalina ruim de dentro dela, dando para fora. E o homem está ali pegando aquela adrenalina dela, como que eles botando dentro do saco, voltando para dentro dele. Toda a dor e toda a angústia, né? Então é importante que a gente verifique qual é esse sentido que a gente está fazendo. Amar, enxugar lágrimas, vamos enxugar em conjunto. Aqui eu coloco umas mães, muitas mães, dando a sua vida pelos seus filhos, né? Sofrem, 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 são acolhidas por esse amor. É importante que a gente saiba que as mães sofrem, mas os pais também sofrem. Muitos desses pais não estão mais aqui, porque perderam a vida tentando dar a vida a seus filhos, principalmente a sua mãe, a sua esposa. É nesse amor que a gente tem que dividir. É nesse amor que Chico veio para mostrar de que não existe diferença quando se fala de amor. Um ama, o outro também tem que amar. Né? Eu respeito, o outro também tem que respeitar. Você quer blindar o seu relacionamento? Só tem uma solução. Uma única palavra eu diria para vocês. Eu faço atendimento fraterno há 27 anos. Só tem uma palavra que blinda. Blinda que cuida um escudo que nenhuma arma no mundo consegue separar esse casal. Chama-se respeito. Tenha respeito no casal. Não existe nada nesse mundo que consegue destruir. Era o que Chico fazia. Ele tinha respeito pelas pessoas. Chegava um feinho, fedorento, ele abraçava e beijava. Chegava um cheiroso, todo afrancesado, ele abraçava e beijava do mesmo jeito. Né? Doutor Alberto, certa vez contando em uma roda conosco, ele dizia, né, de que uma colega nossa em comum havia ido na casa de Chico e acompanhada por uma pessoa nossa conhecida. E quando lá chegando, ela foi e estava lá falando e o Chico estava distribuindo dinheiro e cesta básica para os mendigos de rua. Era mais dinheiro do que cesta básica. E nesse instante ela fica, aí diz, Chico mandou chamar a senhora. A mim? Ele não sabe nem quem sou eu. Cheguei agora, fui convidada de fulano, mas ele mandou chamar a senhora para a senhora ficar perto dele. Aí ela foi chegando e fique aqui, filha, perto de mim. Aí ela foi, era dessas senhoras assim, como a gente conhece, bem danada, né? E nesse momento o Chico ia lá, dava um abraço, aquela castiga violenta, ela
todo tempo, tudo bem por aí, né? Está tudo bem, está tudo ótimo, né? Se aguentando como podia. Em determinado momento, ela não se aguentou mais e disse: Chico, ô Chico, você me perdoa, mas ô povo fedorento esse. Aí Chico foi e disse: né, filho? Mas Chico era na Lapa, ele também. Ela batia nele e já voltava com a resposta violenta. Eles não tiveram filho, não tiveram os pais que nós tivemos, né? Por isso eles são fedorentos. Aí ela foi e disse assim: ele estava lendo meu pensamento. E ela continuava, né? E foi terminar aquela distribuição, Chico por ali com ela e tal, terminaram as cartas. E Chico foi até, levou ela para casa, a casa dele. Essa pessoa era muito íntima e ela tinha sido levada por ele. E adentraram a casa de Chico, muito simples, humilde, pobre, e tinha 2 ou 3 retratos pregados na parede. E ela chegou, uma pessoa muito rica, financeiramente muito bem. Os quadros que tinha era de Portinari, era de pessoas extremamente assim, importantes em termos de pintura, né? E quando ela olha para as pinturas, e ali entra com o Chico, aquele grupo, entraram na casa de Chico, e ela olha para os quadros, vixe, que feinho, que quadro horrível. Esse aqui está horroroso. Aqui eu botava um quadro tal, aqui eu botava outro quadro tal. Aí Chico para e diz: filha, nós não temos esses quadros ricos para botar na parede. E nem podemos tirar esse porque não tem outro. Por isso vamos ficar com esses pobres que estão aí. Ela disse que não sabia onde botasse a sua cabeça, se enterrava dentro do buraco que tivesse ali ou dentro de um saco. E o doutor Alberto dizendo que naquele momento existia uma situação tanto quanto desesperadora. Chico gostava sempre de pegar uma lapada de goiabada. E o queijo daqui, não posso nem dizer que é ruim, né? Porque é maravilhoso, né? E cortava um pedacinho de queijo e ali fazia um sanduíchezinho de goiabada, com o que nós chamamos de Romeu e Julieta. E aí ele ofereceu para ela, né? E quando Chico ficou assim de perfil, Chico não era uma pessoa assim muito, vamos dizer assim, bonita, né? Em termos físicos. E quando ela olhou, que viu ele de lado, disse: meu Deus, que homem horroroso. Vai ser feio no outro canto, lá no Ceará. E nesse instante, Chico olha para ela e diz: nem todo mundo pode ter a beleza que você tem. Ela disse: eu vou me embora desse lugar, senão ele já sabe o que é que eu estou pensando. Daqui para frente eu não posso mais ter liberdade de nada. E o doutor Alberto continua contando as histórias que ela passou lá, os aperreios, o desespero. E Chico era essa pessoa doce, que sabia tirar as coisas sem se maltratar, sem se violentar com nada, né? É como ontem eu estava dizendo, né? Que em certo momento eu fui sair de uma cidade, lá no interior do Ceará, e fui apedrejado, né? Me lembrei do pobre do Paulo, como é que tinha sido. Só que eu entrei no carro, nossa carreira, quebrava só o vidro, né? E eu saí a toda velocidade. Então eu achei interessante porque a gente sofre ainda hoje, né? Por conta dessas situações, porque é espírita. Mas nem por isso nós vamos deixar de ser espírita, né? Aqui eu coloco alguém chorando, né? E é um símbolo bem bacana, porque esse é o choro. É o choro do mundo quando a gente não consegue ter a lucidez de poder abraçar, ter a lucidez de poder amar. Às vezes nós temos dificuldades. Nós temos dificuldades para abraçar as pessoas. Às vezes nós temos dificuldade para beijar. Mas é preciso a gente começar. Às vezes o homem tem dificuldade em beijar, tem dificuldade em abraçar. E quando ele fizer isso com alguém e você insistir que ele faça, com o filho, com a filha, com um amigo, com uma amiga, não comece a criticar. Vixe, beijou, não foi? Abraçou. Para com isso. Ele está pedindo o teu apoio. Diz: meu lindo, que maravilha. Esse é o homem que eu quero, né? Valoriza o patrimônio que tu tem. Respeita. E começa a ajudar o homem que tem dificuldades. Quanto mais dificuldades a gente tem, tá certo? Nós homens que somos tímidos muitas das vezes, somos tímidos para ir no supermercado e fazer um mercantil.
e que você chega lá e faz o mercantil, rapidez ali, em 10 minutos faz o mercantil, tira de letra. Mas nós não somos tímidos quando chegamos para decidir, né, um grande empreendimento, se vai ser dessa maneira, se vai ser dessa, como é que vai ser, se bota isso, se bota aquilo, se passa aquilo, e que coloca na sua frente, você fica, eu não entendo, eu não sei. E o homem não tem a coragem de dizer, minha filha, você pode dar uma opinião, se esse banheiro está pequeno, meu filho, o banheiro tem que ser maior. A mulher, quando entra em banheiro, ela abre os braços e diz, o mundo todo está aqui dentro, né? E quando bota 4 ou 5 mulheres dentro, que vão ficar conversando, se um banheiro grande, aí o homem tem que ouvir também, mas ele não escuta, né? Por quê? Porque ela não sabe falar. Você, quando está pronta, é que ela vem dar opinião, ela não sabe chegar junto, né? Eu vi muitas vezes nas casas espíritas em Fortaleza, eu hoje obrigo todo o grupo de mulheres a dar opinião quando a gente vai construir alguma coisa. Agora nós estamos começando uma construção lá de uma casa, e eu fui reunir o grupo. Mas por que o senhor só quer as mulheres aqui agora? O homem fica do lado de fora. A gente conversou, eu sou engenheiro civil também, e começamos a conversar, e as mulheres, precisa disso. Mas assim, mas se chegar 2 pessoas, mas se tiver isso. Aí cada um tinha uma ideia. E eu, como engenheiro, que sou aquele cara certinho, maquinal, 2 mais 2 são 4. 4 mais 4 são 8. Não chega. Elas colocam. Mas aqui não é 4 mais 4 não são 8. Dá 9, dá 10. Eu digo, mostra como. Elas me mostravam. E eu me convencia daquela história. E aí eu começava a entender que a mulher tem opinião e que precisa dizer, para depois não entrar na casa, eu vou, mas vou com raiva, porque aquele banheiro não cabe. Aquela porta não pode passar ninguém. É uma porta minúscula. Né? Chega uma pessoa com cadeira de roda, não entra. Você não orientou, porque se você não disse, o homem não pensa nisso. O homem só pensa em número, o homem só pensa que vai dar certo isso, aquilo. É maquinal. É porque o homem pensava, desde a pré-história, quando ele saía, passava uma semana rodando no meio do mundo, caçando e pescando, e que rodava horas e horas caminhando, e quando voltava com os animais, ele tinha que saber para onde é que tinha ido. Não é aquela história do Joãozinho jogar o milhozinho pelo caminho e depois os passos comia, ele ficava onde? Perdido. Não. Ele tinha que saber ter norte. Eu vou por aqui, vou por ali, e aí acontecia. É nesse instante, né, que o homem tem essa cabeça bitolada, nesse aspecto, que você, mulher, que tem a cabeça aberta, mas que precisa também ter um pouco bitolada às vezes, para poder encontrar que 2 mais 2 são 4, às vezes, porque o cartão de crédito exige, porque, né, o seu salário também fica apertado se você sai do esquadro. Então, é nesse momento que o homem pode te ajudar. E você pode ajudar a todos os homens também a deixarem de ser tão racionais, tão metódicos, tão aquela pessoa cri-cri naquelas situações. Mas eu vou parar um pouco para vocês me entregarem as perguntas, para a gente poder trabalhar respondendo para vocês sobre esses questionamentos que foram feitos no nosso trabalho. Agora é a questão das perguntas e respostas. Diante das inúmeras dificuldades apresentadas pelo codificador da doutrina espírita, como se pode observar seu enfrentamento nestes momentos? Sim. A dificuldade é inerente a nós do dia a dia. Nós temos a dificuldade como um privilégio. Não que precisemos dela, mas ela serve como lenitivo de entendimento e de compreensão. Porque ninguém precisa passar pela dor para saber que a coisa é boa. Vai acontecer de forma correta. Ninguém precisa se separar no relacionamento, não tendo respeito, para saber que é coisa ruim. Quando você ama alguém, tem que se separar dela. Se eu amo alguém, eu tenho que ter respeito. Então, nesse instante que eu tenho respeito, eu compreendo que eu quero ficar bem. Então, existem muitas coisas que a gente tem que se blindar. E, ao mesmo tempo, é difícil. É dificultoso. Se as coisas fossem fáceis, a gente não estava aqui para resgatar coisas que a gente já devia ter feito. Então, nós estamos hoje porque temos todo um cabedal de informações que fizemos errado no passado e que hoje nós estamos tendo a oportunidade de fazer certo. Por conta de quê? Porque nós temos o privilégio da doutrina espírita que nos ensina. E esse ensinamento do Consolador vem a mostrar a nós de que hoje a gente vai ser diferente de ontem. E que hoje eu vou agir corretamente para não ter que chorar como o neném está chorando aí.
Porque eu escolho a minha opção. E essa dificuldade vai existir quando eu digo, quando a resposta for sim, eu digo não. Eu vi certo momento uma mãe, numa conversa comigo, no atendimento fraterno, dizia: senhor Baquete, eu estou muito, muito desesperada. Meu orçamento está estourado. Eu digo: o que foi que houve, irmã? Foi meu filho. Na escola dele, todos os colegas têm um iPhone 10, 9, sei lá, um desses mais últimos que tem aí. E ela foi e disse: e eu tive que comprar um para ele. E estou endividada. Nosso orçamento lá em casa agora, estamos comendo só o básico e trivial, não posso fazer isso por um bom tempo. E nos empenhamos agora para comprar o celular para ele, foi R$7.000 e tal, e não sei mais o quê. Eu digo: como? A senhora teve coragem de fazer isso? O senhor não acha certo? Todos os colegas dele tinham. Eu ia fazer o quê? Dizer não. O senhor é louco. Eu digo: louco é a senhora, que vai ficar hipotecada aí por 12 meses. E ela dizia: pensei que o senhor fosse me ajudar. E eu digo: estou te ajudando. Enquanto você ficar dizendo sim para ele, quando a resposta era não, a senhora está simplesmente ferindo ao nosso Consolador. Porque ele, confiando em você, permitindo que você esteja encarnada hoje, e que você vai orientar esse ser que ele botou, que é uma criatura difícil, já vem egoístazinho lá de cima, vem, entendeu? Foi um reizinho, foi um mandatário, foi alguém que veio cheio de coisinha, de poder, de mando, e quando chega na tua mão para tu alinhar a criatura aqui, nem que seja segurando com todas as forças, tu diz: vai, faz o que tu quer. Daqui a pouco ele te mata para ter o que tu tem. E ela foi, olhou para mim e disse, começou a chorar e disse: o que é que eu tenho que fazer? Eu digo: não sei não. A única coisa que eu posso fazer com a senhora é entregar o evangelho. Não, eu já tenho o que o senhor me deu. Pois então, leia. Porque o Consolador nos ajuda quando a gente quer ser ajudado. Quando a gente não quer ser ajudado, ele fica só do lado ali, paradão. Mas ele não interfere. Ele só interfere se tu diz: Senhor, me ajuda, por favor. Aí ele vem ao nosso comando. Mas enquanto a gente estiver aqui fazendo a nossa malandragem, comprando celular indevido para o filho, que não devia, né? Fazendo a esposa: mas eu gosto tanto dessas coisas. Meu filho, eu comprei, eu sei. E aí começa a problemática. Vai atender a mulher: mas, irmão Baquete, ela só está comigo pelo dinheiro. Eu digo: então, vai permanecer com a pessoa pelo dinheiro? Vou. É por isso que eu me endivido, eu estou arrancando meus cabelos, tudo por conta disso. Eu digo: oh, meu Deus. E a gente se depara todo dia com isso. É esse Consolador que fica triste. Como ele se importa nesse momento? Se importa. Se importa porque ele acredita em nós e nós continuamos a pisar nas cascas de banana pela frente. Porque a gente vê o buraco ali na frente. Aí vai passar, puf, cai dentro do buraco. Pô, mas tu não viu o buraco? Bem, mas caiu dentro do buraco. Aí depois, a nova chance, o Senhor diz: pô, vou te dar uma nova chance, vai. Aí tu vai de novo. Aí vê o buraco. Aí vai passando de lado, puf, cai dentro do buraco de novo. Pô, preciso de uma nova chance, Senhor? Preciso, por favor, ajuda. Aí, novo buraco. Vê o buraco lá no mesmo lugar de novo. Vê o buraco, vou passar, passa de lado do buraco e vai-se embora. Mas na frente ele vê o buraco, procura outra estrada, aquela não interessa mais para ele. É assim que o Cristo espera de nós. Que a gente veja o buraco e vá para outra estrada. Porque aquela estrada do buraco não serve, tem um buraco lá que atrapalha. É nesse momento que a gente vê os empecilhos pelo caminho. Se você está indo, né, os casais, se uma pessoa está indo para uma situação, fazer isso e aquilo, vai gerar um problema? Vai. Eu fui dar uma palestra em Fortaleza, numa casa espírita, e tinha 30 e poucas mulheres, só tinha 2 homens. É muito comum lá em Fortaleza, só mulheres quase assistiam as palestras. Aí eu fiquei espantadíssimo aqui com a quantidade de homens. Para mim isso é maravilhoso, é espetacular, é lindo isso. Parabéns aos homens aqui dessa sala, né? Tanto os encarnados como os desencarnados. Eu fui e disse para elas: convençam seus maridos a virem, a seus namorados, aos seus juntados, aos seus amancebados, sei lá o nome que vocês querem dar, né? Tragam esse pessoal aqui para casa espírita. Ah, porque não é o senhor? Eu já chamei o meu bem 20 vezes. Aí eu digo: foi, isso foi.
O senhor tem uma fórmula de trazer eles para a casa espírita? Eu digo, eu tenho. Depois vai ter problema, morte, aí não é problema meu. Ela disse, qual é? Diga que a casa espírita está cheia de homem bonito. E disse, meu Deus, eu chego na casa espírita, eu fico me tremendo todo, eu preciso botar um tapa-olho para não estar olhando aquele rosto de homem bonito, né? Aí eu disse, eu vou mentir. Eu digo, não, a senhora está vendo um palestrante bonito e tal. Aí elas começaram a rir disso. Né? E depois a frequência começou a aumentar mais de homens agora lá, né? Em algumas casas que a gente fala, e que volta, os homens estão chegando, né? Com certeza deve estar tendo uma proposta modificada. Porque nós temos que não só ver a dificuldade, porque aí a mulher cresce. E o homem fica estagnado, sofrendo lá na televisão, assistindo o Jornal Nacional, assistindo a novela, e a mulher lá na casa espírita evoluindo. Oh, Jesus é o cara. Oh, Jesus é maravilhoso. Jesus atua em meu coração. Verdade. E o teu marido? Deixa que depois eu me ajeito com ele. Pronto, sofrendo, angustiado, assistindo o jornal, vendo miséria e vendo dor. E assim a gente fica pensando, será que não era hora da gente convencer? Ah, uma vez só, vocês mulheres são terroristas. Se gostaram ou não gostaram, eu não vou voltar a palavra, não. Sabe por quê? Porque sabe convencer. Até formiga se mudar de lugar. Por que é que não convence a criatura de um homem que é um cara quadradão? Não modifica porque não querem. Mas vamos aqui a segunda pergunta. Vão me perdoando pelas brincadeiras. O que esperar de nós, mediante os ensinamentos do Mestre Jesus, se ainda não temos, estamos em forma embrionária, a luz divina, exemplo deste irmão de coração? A grande verdade é que ninguém chega no final sem começar. Eu posso chegar no final daquela sala se eu começar daqui dando o primeiro passo. Ninguém faz alguma coisa se não começar um trabalho. Vocês deram o primeiro passo em vir para cá hoje, renunciando um churrasco, renunciando um almoço, renunciando a várias outras coisas que eu não sei. Uma boa leitura, um bom filme, alguma coisa que fizeram para vir para cá. Então é nesse momento que vocês fazem a diferença. Eu tenho que começar a buscar o bem. De tanto eu buscar, que é bom fazer o bem, eu vou me conformando. E vou aceitando o bem como uma verdade, e ele vai entrando em mim. E cada situação da minha vida, eu vou me tornando diferente. Lá na comunidade onde eu trabalho há 27 anos, lá na comunidade, uma comunidade muito, muito sofrida, lá em Fortaleza. Era a antiga rampa do lixo, que durante 50 anos depositaram o lixo lá. E que a gente sofre muito lá com muitas coisas. Mas nós temos um grupo de idosos, pessoas acima de 70 anos de idade, que nos acompanham lá. E essas pessoas, nesses anos todos que a gente está lá, estão conosco. Em um certo momento, eu achei interessante, porque toda semana a gente ministra uma conferência lá para eles. E em determinado momento, nós estávamos tendo vários assaltos na instituição, e tiros e aquela confusão. Sempre tem, mas dessa vez estava bem mais. E os idosos estavam sabendo daquela história e mandaram perguntar na instituição se iria ter o nosso encontro do sábado. E eu mandei perguntar se eu havia dito para eles que não. Eu retornei a pergunta para eles, né? E quando foi no dia, parece que tinha mais trabalhadores do que nunca eu tinha visto tanta gente, pessoas novatas e uma multidão, né? E eu fiquei preocupado porque a polícia estava na porta da nossa instituição para garantir que a nossa instituição funcionasse naquele dia. E lá dentro, onde nós íamos falar, a polícia estava lá. E eu cheguei aos policiais e pedi a eles, olha, vocês estão nos intimidando. Por favor, retirem-se daqui. E os policiais, a muito contragosto, saíram, né? Após saírem, os idosos chegaram e falaram, né? Eu fui furtigar os idosos. Disse, aí, vocês vão ficar aqui sem policial? E eles riram. Uma senhora olhou para mim e disse, o senhor pregou
nesses 20 e tantos anos que o senhor está aqui, que a gente vem acompanhando o senhor aqui, o senhor pregou que Jesus está com a gente. O senhor tem medo de alguma coisa? Aí eu disse, eu só tenho medo de vocês não virem, porque eu venho, porque eu confio nele. E todo mundo foi, disse, a gente confia também, por isso a gente está aqui. Aí eu fui empolgado, falei mais de 2h30, né, falando de Jesus e dizendo do poder dele sobre cada um de nós. Terminou, todo mundo satisfeito, foi para casa, não aconteceu nada com ninguém, nem com coisa nenhuma. Nós saímos, na parte da noite tivemos um novo assalto na instituição. Então, o que acontece? Eu confio ou não confio? Se eu confio que eu estou protegido, eu vou, trabalho no bem, exercito bem, vou fazendo bem. E todas as coisas conspiram em seu favor. Se algo nesse instante dá errado, é porque você não está merecendo essa confiança. Então tenha paciência que você vai conseguir encontrar essa luz, vai encontrar essa paz, né? Mas você vai ter que chorar muitas vezes para encontrar a solução que você quer. Porque nada é de graça. Não achem que a gente consegue entender Jesus sem ler o Evangelho, sem discutir o Evangelho, sem perguntar, sem ouvir outras pessoas com outra linguagem. Na semana que vem nós vamos ter, aliás, semana que vem não, amanhã, nós vamos ter o Cristo Consolador aqui, né? Então é preciso que a gente venha para ouvir? Sim. Né? Eu falo hoje do Cristo para vocês de uma forma masculina, bem assim, um homem falando com mais força, poder, não sei o que mais. Aí vem uma mulher amanhã para cá, com toda doçura, e vai falar do amor de Jesus, de outra forma bem doce. Aí você pega a minha dureza e pega a leveza de coração dela, une as duas coisas e compreende. Agora, se você só escuta o lado duro, não escuta a ternura e a compreensão, não sabe misturar as coisas. É nesse amor que quando você vem, você compreende, vive e vai entendendo essa alegria. É esse amor que a gente trabalha. Vamos ver aqui mais perguntas. Como nos orientamos dentro da doutrina espírita hoje, já que surgem alguns grupos com pensamentos diversos, certo? A separação entre magnetismo e espiritismo. Ambos se complementam? Na verdade, o passe nada mais é do que uma energia magnética, de que vem do alto, passa por nós e atinge a pessoa. Mas é bem claro a gente entender. A situação do magnetismo vem do alto e passa por nós e vai à pessoa. Mas a pessoa tem que estar pronta para receber. Como ela está pronta para receber? Porque eu posso achar de que eu estou pronto para receber. Não, eu estou sofrendo, eu vou receber. Vai não. Você tem que estar pronto para receber. Muitas das vezes as pessoas perguntam, por que é que eu só encontro namorados carga torta? Eu diria, porque você só procura carga torta. Mas eu não procuro. Procura, minha irmã, procura. Entendeu? Vai a lugares que só tem carga torta. E uma moça chegou para mim e disse, o que é que o senhor quer que eu faça? Eu digo, onde é que tu vai buscar o teu namorado? Onde é? Nos forrós. Eu digo, então tu disse onde é lugar bacana, né? É nos forrós, é nos bares, é lugar que tem gente bacana, né? E ela foi e disse, realmente. Eu digo, por que não vai procurar alguém na casa espírita? Na casa espírita só tem feião. Os bonitos já estão todos ocupados. Eu digo, aqui e acolá aparece alguém. Quando não tem alguém para agasalar essa pessoa, ele fica lá solto até que alguém acha. Mas se você não vai buscar, não vai tentar, porque às vezes esse pedido seu tem que ser ao plano de Deus. Senhor Deus, eu já estou pronta. Diga ao seu ente querido que você quer, ao seu namorado, à sua esposa, converse com ele. Diga, olha, mesmo que você não esteja vendo, você faz em pensamento. Meu esposo, eu quero te dizer que eu te amo. Eu quero te dizer que eu gosto de ti. Eu quero dizer que eu estou pronta. Nesse instante, Senhor Deus, eu estou dizendo para o meu esposo de que eu sou uma pessoa prendada, eu sou uma pessoa respeitadora, eu vou amá-lo, eu vou ter filhos com ele, eu vou ser uma pessoa que vou trabalhar e vou honrar a cada momento que ele esteja ao meu lado. Eu vou abraçá-lo como abraço
a pessoa mais amada de minha vida, que vai ser ele. E eu começo a falar para minha amada ou para o meu amado. E eu começo a dizer o que eu estou querendo dizer para que aquela pessoa, aonde ela estiver, está recebendo energia e vai vir ao meu encontro. E onde é que você está? Eu estou na casa espírita. Eu estou esperando que meu amado venha. Então, eu digo onde é que eu estou para a pessoa que está pronta para mim, porque todos nós temos uma pessoa pronta para nós. Então, é nesse momento que eu digo onde estou e eu digo como eu estou para que a entidade possa vir me acompanhar. Esse é através da energia magnética que eu emito e que eu vou receber essa informação. Mas no instante que eu vou atrás de pessoas aonde? Eu vou atrás de forró, vou atrás de bar, vou atrás de uma rodada de maconha. Aí pronto, onde é que eu encontro? Eu encontro só sabugo de milho, como o pessoal diz, né? Cor que não presta. Então é nesse momento, né? Mas a gente moendo dá para fazer até alimentação para o gado, né? Mas essa situação é extremamente dolorosa, porque existe o magnetismo do pensamento que você emite através também do passe magnético que você pode magnetizar. As duas coisas se confundem, basicamente se confundem, mas uma coisa é magnetismo, outra coisa é o passe magnético. O passe magnético é vindo do alto e passa pelo instrumento que é o médium e que passa a, naquele momento, fazer com que a pessoa possa receber a energia vinda do alto. Se ela estiver pronta, ela recebe. Se ela não estiver pronta, ela não recebe. Como? Ou muitas das vezes, podemos ter na casa espírita, e a pessoa que chefia e que organiza o passe tem que ter muito cuidado. Porque quando nós nos deparamos com a situação do passe, chegou alguém que está com um problema em casa, brigado com a esposa, desentendido no trabalho, é alguém agressivo no trânsito, alguém que está mal financeiramente, alguém que está todo desarrumado, aí vai dar passe. Não pode dar passe. Proíba, por favor, porque ele é um vampiro. Ele chega na sala de passes, em vez da pessoa já chegou, se você está atrás de receber um passe, que você não está, vamos dizer, funcionando 100%. Você está faltando alguma coisa, um pneu está baixo, ou o retrovisor não está no lugar certo, alguma coisa não está bacana. Você não chegou para receber um passo, dizer, eu vou tomar água fluidificada. Água fluidificada é remédio. A gente toma água fluidificada quando está doente. Aí todo mundo toma água fluidificada, uma dosinha para mim, por favor. Toma 2, 3, 4. É remédio, você está tomando. Eu, uma vez, participei de um trabalho onde existia magnetização através do passe, e que a pessoa magnetizou as águas fluidificadas. Magnetizou não, deu um passe nas águas, eu nunca tinha visto aquilo, e ele deu um passe nas águas e disse, agora vai ser distribuído. Estava pela ordem, a pessoa foi distribuindo, todo mundo sentado no auditório como isso, ele entregou para cada um. Eu, quando tomei a minha água fluidificada, senti um amargor tão grande que eu disse, isso aqui é água contaminada. Né? Pegaram na torneira e qualquer coisa aí, botaram a bicha ruim, né? Aí a senhora que estava do meu lado, eu digo, minha irmã, desculpe, mas eu estou sentindo dificuldade para tomar essa água fluidificada. Ela me disse, a minha está tão doce que nem mel. Será que botaram alguma coisa aí? Eu fiquei assim, assustado, né? Aí eu tinha terminado de falar, né? Aí eu perguntei a outra senhora do lado, mas como é que está a água da senhora? Meu filho, oh, coisa, um cheiro de perfume, de flores como eu nunca tinha. Meu Deus! Aí eu me assustei, perguntei mais umas 4 ou 5 pessoas, cada um tinha tomado uma água fluidificada de um jeito. Eu digo, isso é remédio. Então eu virei o meu aqui e digo, eu estou precisando dessa dose. Né? E tomei. E não vou tomar outra porque não preciso. A dose é única. Não é aquela, eu vou tomar um copão desse tamanho aqui de água fluidificada. Não precisa disso, é só um gole. Entendeu? Então é nesse instante que a gente tem que entender que o passe resolve tudo. A magnetização, Kardec era magnetizador. Ele havia estudado com Mesmer. E nesse momento, a magnetização ele tira a energia do seu próprio corpo, a que vem do alto, cai nele, e ele tira também a energia pessoal e faz a magnetização. Na doutrina espírita, nós não trabalhamos com essa doação de energia pessoal. Nós trabalhamos com a energia vinda do alto e ela é repassada. Existe trabalho de magnetismo que ajudam pessoas? Sim, com certeza que sim. Tá? Mas na doutrina espírita nós trabalhamos essa situação de que o passe e a água fluidificada são os 2 remédios da casa espírita. Quanto a pessoas que estão diversificando a doutrina, a gente tem que ter entendimento e clareza
que a doutrina espírita só é uma. Tem pessoas que querem fazer outros tipos de coisas que ferem e que fogem do contexto kardeciano. Ah, mas Kardec falou isso, isso e isso. Né? Agora nós vamos ter nossos próprios livros. Já tem grupos espíritas, e já está sendo disseminado bastante, grupos espíritas que estão fazendo seus próprios livros. Deixando Kardec, não, a gente copiou o que prestava de Kardec, o que não presta, a gente está fazendo aqui do nosso jeito. E são vários grupos que estão fazendo isso. Né? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. É inventar a questão do passe, é inventar as questões das mediúnicas, é inventar situações de desconforto diante da atitude que existe um livro de codificação. Nós temos um livro que deve ser respeitado. São os 5 livros de Kardec. Nós somos kardecistas que estudamos Kardec. Estudamos livros complementares? Sim, quais são? Os livros que foram, tá certo, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Outra coisa fora isso, tá certo, é coisa que tem que ser visto com muito cuidado e com muita calma. É como aquela história, o sol entra dentro da lama, mas não se mela, tá? E seca a lama. Às vezes demora quanto tempo? Uma semana. Aqui eu estava examinando, por esse horror de chuva que cai, que é diferente lá da gente, né? Eu lá em Fortaleza eu diria, um só dia de sol acabaria aquela lama. Aqui eu não sei se isso é possível, talvez uma semana, 15 dias, né? Devido à quantidade de chuvas que tem, todo o tempo vai ficando seco, volta novo sol, né? Volta nova chuva. Aqui fica diferente lá do Ceará. Mas eu diria que o sol entra na lama e vai fazer com que aquela lama seja adubo fertilizante. Assim somos nós. Não vamos se misturar com outras situações de que não são doutrina espírita. Pode ser qualquer coisa, menos doutrina espírita. Doutrina espírita é estudar Kardec, é a Casa Espírita trabalhar no serviço de acordo com os ensinamentos da FEB, Federação Espírita Brasileira, que nos orientam através de que Kardec é único, exclusivo, para que nós possamos entender que Kardec traduz Jesus e prega Jesus na sua totalidade. O que fizermos diferente, através de querer criar os nossos próprios livros e dizer que isso é uma mistura de coisa boa que Kardec tem com outras coisas boas que nós temos, Jesus é modelo e guia. Ninguém pode modificar o Evangelho é único, o Evangelho não tem mudança, o Evangelho é tudo que temos, é manual de informação, é manual de saber, é manual que deve ser colocado ao lado da nossa cabeceira de cama, é aquele que as mulheres têm que andar dentro da bolsa, quando parar em qualquer lugar, no sinal parou, ela abre o Evangelho. Mas, irmão, leia 2 linhas e guarde. Vá fazendo, se não tem tempo, acaba lendo de qualquer jeito. Né? Outro dia, um senhor chegou para mim e disse, eu não tenho tempo de ler o Evangelho em hipótese nenhuma. O senhor tem condição financeira de comprar um CD? Ele disse, não, CD eu posso comprar. Eu digo, pois eu compro um CD do Evangelho. E como é que eu vou estudar se eu não tenho tempo? Eu digo, o senhor não vai para o trabalho? Não, no trabalho eu vou atendendo o telefone. Eu vou resolvendo coisa no telefone. Ele está certo. Em casa, não dá, eu chego, eu vou trabalhar, eu já chego muito cansado, vou jantar imediatamente e vou dormir. Não tenho tempo. Não tenho tempo de nada. Eu não tenho tempo, eu sou ocupado. Aí eu orei. O senhor está pensando em quê? Não, eu estou pedindo ajuda. Aí o Espírito disse, ele toma banho? Pergunta se ele toma banho. Aí eu disse, o senhor toma banho? Todos os dias eu tomo banho, 2 vezes, um de manhã cedo e um de noite. Então, quando o senhor for tomar banho, o senhor liga o aparelho de CD e fica ouvindo o Evangelho nesse momento, o senhor te retomando, bota nas alturas, deixa o chuveiro cair e o senhor está ouvindo o Evangelho. Eu não tinha pensado nisso. Ele disse, pois é, aproveite os seus banhos, né? E quando o senhor for usar o vaso sanitário, que for demorar ali 5 minutos, o senhor também se aproveite. Já que o senhor não tem tempo, aí eu vou ter que arranjar tempo, porque eu não vou ficar usando meu banheiro para isso, não. E aí começou a pensar de forma diferente. Nós todos temos um tempo para estudar o Evangelho. Vamos ver a nossa última pergunta, gente. Gostaria de saber, na sua opinião, sobre o que acontece a um espírito que está... Meu amado, lê para mim, que eu não estou entendendo. Essa última. Gostaria de saber, na sua opinião, sobre o que acontece a um espírito que antes era do mal e com o tempo
se arrepende do mal e começa a fazer o bem, será perseguido pelo mal? A pessoa não falou se o espírito é encarnado ou desencarnado. Eu vou citar nos dois casos, tá? Quando nós temos um espírito que nós trabalhamos na casa espírita, e que nesse momento que trabalhamos na casa espírita, e essa pessoa vem como chefe de uma falange, organizador de uma cidade do mal, ou um chefe ou diretor de alguma cidade do mal, ou ministra cursos que fazem verdadeiros sadismos, ou, enfim, é alguém que está no mal e que nesse momento é resgatado por uma casa espírita, é incorporado em algum médium e ele é tratado e assistido. Nesse instante, o bem já sabe que ele vai ser perseguido, e nesse instante resgata essa pessoa, e quando ele se converte, é levado a um tratamento em um hospital, em uma casa de apoio, em uma casa de abrigo, ou em um ambulatório, ou uma colônia específica para ser esse tipo de tratamento, para que possa desenvolver essa pessoa. Essas pessoas do mal vão querer buscar e vão atrás de se vingar daquele grupo espírita que está fazendo aquele tipo de coisa, né? E com relação também a alguém que nós vivenciamos no dia a dia, a pessoa que vive hoje, tá? E trabalha no bem ou trabalha no mal, tem seu grupo. Eu que trabalho no bem, tem meu grupo. O João que está aqui trabalhando no mal, tem um grupo dele, é o grupo do mal. E esse grupo do mal é acompanhado por espíritos que querem fazer o mal, querem destruir, querem maltratar, querem usurpar, várias coisas. Então, nesse momento, o meu grupo vai atrás de ajudar esse outro rapaz, que nesse momento caiu a ficha dele, deu um insight nele que ele quer parar de chorar, ele quer agora começar a sorrir. Vai acontecer? Vai. É como aquele rapaz que está lá na cruz, né, Dimas, e chega para Jesus e diz: ó Senhor, eu não tenho mais jeito, mas estou te pedindo uma chance aí, eu queria estar perto de ti para que pudesse estar junto do teu reino. Aí Jesus diz: ok, bacana, eu te aceito. Nesse momento, te prometo que hoje mesmo nós vamos estar juntos nessa parada. Então é importante, naquele instante, aquela pessoa que foi a vida inteira, alguém que sofreu influências e que foi do mal, mas dentro de cada um de nós tem uma centelha de luz. Tem uma centelha, por mais michuruca que ela seja, pequenininha, que ninguém consegue quase ver, mas existe. E quando a gente diz: eu quero que isso aqui seja uma lâmpada bem grande, eu quero que isso aqui seja um farol, eu quero que isso aqui seja o sol que me ilumina, a gente consegue. Então, nesse instante que eu quero sair do mal para o bem, eu vou ter esse pessoal que me acompanhava, que eu usava a eles para me ajudar. Então, nesse momento, esse pessoal vai ficar com raiva de mim e vai me perseguir. Aí é preciso que a gente possa ajudar essas pessoas que querem sair do mal, como? Em oração, em prece, pedindo para ele ir no trabalho na casa espírita, para ele fazer trabalho de desobsessão, porque o trabalho de desobsessão existe. Na casa espírita ele vai e é atendido. Aqueles espíritos que estão perseguindo a ele vão agora ser tratados no trabalho de desobsessão da casa espírita. E nesse trabalho da casa espírita que estão sendo assistidos, eles vão resgatar de um por um. Tem 3, tem 5, tem 10, tem 15, tem às vezes uma falange de 100 pessoas. E esse grupo todo é assistido de um por um. Eu tive um trabalho que eu realizei, e ainda não está terminado, porque não foi mais realizado por mim, um rapaz que chegou na nossa casa espírita para fazer um tratamento de desobsessão. E ele foi e disse: o senhor acha que eu tenho condições de resolver o meu problema? Eu disse: tem. Você tem persistência? Ele disse: tenho persistência. Então ele começou a fazer um trabalho. No primeiro dia que ele foi, nós atendemos 3 entidades extremamente perversas que queriam acabar e destruir com ele. Ele era uma pessoa muito sofrida, um rapaz humilde, era caixa de um supermercado. E tinha ouvido do trabalho, que a gente tinha um trabalho de desobsessão, e ele queria participar, porque não aguentava mais. O sofrimento estava para lá de Bagdá. E nesse instante, ele recebe a oportunidade de trabalhar com a gente. Na semana seguinte, ele voltou, nós tratamos mais de 4 entidades. Outra semana, até que, um pouco mais de um mês, chegou um espírito e disse: eu sou do mal, mas não sou do mal. Aí eu não entendi. O senhor é do mal e não é do mal, como é do mal? Eu sou do mal porque ele me decapitou. Eu disse: foi. Aí ele contou a história do rapaz, que ele tinha trabalhado, ele tinha sido um carrasco e que tinha trabalhado na Revolução Francesa decapitando pessoas. E disse o número de pessoas que ele tinha decapitado.
E que cada pessoa dessa que ele decapitou, tá certo? Em número de 600 e tantas pessoas, todas elas estavam atrás dele para se vingar. Somente 2 pessoas não se vingaram dele, dessas 600 e poucas pessoas. Ele deu o número exato, tenho tudo anotado lá. E esse rapaz, que foi esse carrasco, né? Ele iria passar por todas essas situações. E ele disse, olha, tem tanta gente, meu filho, tem tanta gente para você tratar, e você está disposto? Eu digo, estou disposto. É o grupo todo, a gente vai tratar até o fim. Né? Aí começamos a tratar. Aí, em vez de a gente tratá-lo só de 2 ou 3, começamos a tratar 5, 6 entidades toda semana. Toda semana. E esse trabalho ele ficou com a gente aproximadamente uns 8 anos, e nós trabalhando. E, em certo momento, eu perguntei a um espírito, parecia de uma pessoa bem razoável, mais dócil, mais tranquila, e eu disse, perdoai-me, mas dizei, só são 600 e tantas pessoas, como disse aquele espírito? Não, senhor, não só são 600 e tantas, não. Esses 600 foram os principais, mas em cada um tem um tio, um avô, um agregado, uma outra pessoa que... Então esse número se multiplica por 5. Aí disse, tá certo. Aí falei, o grupo não tem. Aí quando nós revelamos isso para ele, ele ficou revoltado. Revoltou-se. A gente já tinha tratado talvez umas 500 pessoas ou mais. E nesse instante, todo mundo dizia que era dele, porque vinham para persegui-lo. E ele vivia sentindo dores horríveis, inchaços. E um rapaz doce que nem mel. E não se zangava, não se afobava. Até quando nós comunicamos isso a ele disse, eu desisto. Aí desistiu e passou-se, eu pensei que era brincadeira dele, voltou umas 3 semanas depois, eu fui lá no supermercado onde ele trabalhava e falei com ele, não desista não, se você não vai mais lá para a gente, vai no outro canto. Aí ele começou a frequentar outra casa espírita. Né? Resumindo a história, ele está há aproximadamente 15 anos nesse tratamento. E, segundo ele me relatou, há pouco tempo atrás, uns 3 ou 4 meses, que eu encontrei ele no supermercado onde ele trabalha, e ele me dizendo que a quantidade já é bem pequenininha e que ele vai chegar lá, que ele tem certeza que vai chegar lá. Assim, nós somos perseguidos por pessoas. Se nós queremos nos transformar, somos sim. Quando nós trabalhamos na mediúnica e que resgatamos pessoas para poderem ser tratadas e assistidas, também somos perseguidos. Então, não pensem vocês que é fácil para ninguém. Você quer se converter do bem para o mal, todo mundo te apoia. Agora sair do outro lado para cá, mano, querida, eu vou te dizer uma coisa, tem muita gente que quer atrapalhar você. Portanto, saibamos amar indistintamente. Alguém que chega para ti e pede ajuda, ajude. Se alguém pede, seja ele que for, uma esmola, dê a esmola. Aí ele vai tomar de cachaça, que tome. Né? Outro dia, uma senhora, para finalizar nossa fala, que já está fora do horário, uma senhora chegou e disse, eu não dou esmola para esse pessoal porque eles vão pegar o dinheiro e vão tomar todo em cachaça. Eu digo, a senhora é mãe deles? Sou não. O que a senhora tem feito para ajudar? Nada. Eu digo, nem dado dinheiro para cachaça? Não. Aí eu fui e disse para ela, a senhora saiba de uma coisa. Eu trabalho numa comunidade há muitos anos e digo para a senhora que eu vejo a maior parte dos meus senhores, homens que estão lá, e que se embriagam no domingo, que é o único dia que eles têm de folga, para esquecer de viver a semana. Porque se ele, nesse domingo, ele não sair de órbita, ele cria um problema para ele. Então é preciso que ele no domingo saia de órbita. Porque ele passa fome no trabalho, só come a comida. Se ele comer, não dá para alimentar a esposa e os 2 filhos, ou 3 filhos, ou 4 filhos, ou 5 filhos, ou 10 filhos que tem em casa. Então, ou ele se alimenta, ou a família se alimenta. Ele vai fazer a família se alimentar. E ele vai continuar nessa vida porque ele não tem estudo, ele não tem progresso, ele não tem ninguém para amparar e acolher. Então, se a senhora acha que uma pessoa dessa está errada em se embriagar, ajude. Porque ele vai pegar e vai encher a cara de cachaça, porque é o mais barato que tem. E alguém vai pagar para ele, não é nem ele que nem ele tem. O dinheiro dele é todo para a família se alimentar. E ele disse, como é que o senhor está protegendo esses bebos? Eu digo, não estou protegendo ninguém, não. Só estou dizendo que, em vez de a gente falar mal das pessoas, a gente tem que ajudar. Ele disse, como é que eu ajudo? Chame para ele ajudar a senhora na casa espírita. A senhora disse que frequenta a casa espírita. Vá levá-lo para a casa espírita. Peça para ele ajudar lá de alguma forma.
Mande, faça com que ele se sinta útil, porque ele não vai querer ficar em casa, que vai sentir todo o remorso, porque não sabe como evoluir para o seu filho. Os seus filhos estudam numa escola, que é uma escola pública, que tem coisa ruim, não sobe, não cresce, não evolui. Nesse instante tem um outro momento, ele está em outra situação, que não sabe como dar uma comida melhor para seu esposo, para a esposa e para o filho, porque não tem. Então é preciso, nesse momento, que a gente tenha um certo cuidado ao criticar alguém. Jamais podemos criticar qualquer pessoa, seja pelo que ela for. Tá? Ela tem seus problemas, ela tem suas razões de ser. Mesmo que sejam erradas, se estão erradas, vamos ajudá-la a transformar e não terminar de enterrar quem já está morto. Entendeu? Pisar na cabeça de quem está deitado no chão, ali agonizando, é crime. Passamos a levantar essa pessoa do chão, porque se você não pode levantar, passa. Né? Como aquele sacerdote que passa do lado e vira o rosto. Não, não posso pegar, se eu pegar, eu me torno um impuro. Aí passa um samaritano, que era odiado por todos, vai lá e bota o sujeito, cuida das feridas dele, trata todo, bota no cavalo, leva para a hospedaria e diz, se esse rapaz precisar de mais algum dinheiro, está aqui 2 denários, que correspondia, naquela época, a 2 meses de pensão. E o hospedeiro disse, não, tudo bem. Ele disse, eu vou, viajo, volto daqui a uma temporada. São 2 meses. Ele deixou 2 denários. Se precisar de mais dinheiro, eu arco quando chegar. Então nós temos que ser como esse samaritano. Viu? Alguém não quer saber se a pessoa era rica, era pobre, ou o que era. Estava lá nu, estendido no chão, todo ferido, cheio de pereba, né, cortado. Foi lá, agasalhou e cuidou daquela pessoa. Mas eu não sou médico, não tem problema. Né? Leva para um médico cuidar dele, faz um acolhimento, faz uma assistência, seja com quem for. Se assim fazemos, nós vamos encontrar Jesus nessas pessoas. Porque Jesus está naquele necessitado, Jesus está naquele angustiado, Jesus está naquele que vem para a casa espírita para chorar. E quem somos nós? Aqueles que vão acolher, que vão abraçar e que vão enxugar aquelas lágrimas. É esse o nosso trabalho da Casa Espírita, enxugar lágrimas, nada mais. Muito obrigado a vocês pela paciência, pelo carinho, pelo convite que me fizeram. E peço desculpa e perdão por alguma coisa que falei indevida. A minha emoção é muita e eu tento me controlar, mas às vezes me perco do controle. Que Deus abençoe vocês sempre.